Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, que eu transmito sempre nos meus endereços telemáticos, @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Do YouTube, @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. No Instagram, @Paulo Roberto Maciel 6 barra. O blog é repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, endereço geral Paulo Roberto Maciel, Maciel. Vamos à liturgia referente ao dia 24 de agosto de 2025, 21ª semana do tempo comum, no ano litúrgico C. A cor dos paramentos litúrgicos é verde, conforme eu estou simbolizando aqui, com esse lenço no pescoço. Quero dizer que eu sou leitor e animador litúrgico e tercista da Igreja Católica em Colatina. No rito temos a missa própria, com glória, o creio, o prefácio do domingo. A primeira leitura é a leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 66, versículos do 18 ao 21. Então, neste dia, estamos começando a 21ª semana do tempo comum. Vamos à primeira leitura. Profeta Isaías, capítulo 66, versículos do 18 ao 21. Assim diz o Senhor: Eu que conheço suas obras e seus pensamentos, virei para reunir todos os povos e línguas. Eles virão e verão minha glória. Porei no meio deles um sinal, e enviarei dentre os que foram salvos mensageiros para os povos de Tarsis, Fud, Lud, Mosoc, Ros, Tubal e Javã, para as terras distantes e para aquelas que ainda não ouviram falar em mim e não viram minha glória. Esses enviados anunciarão às nações minha glória e reconduzirão de toda parte até meu santo monte em Jerusalém, como oferenda ao Senhor, irmãos vossos a cavalo, em carros e liteiras, montados em mulas e dromedários, diz o Senhor, e como os filhos de Israel, levarão sua oferenda em vasos purificados para a casa do Senhor. Escolherei dentre eles alguns para serem sacerdotes e levitas, diz o Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos ao Salmo responsorial, é o Salmo 116 na Bíblia Vulgata, ou 117 na Bíblia de Jerusalém. Os versículos 1º, 2º, refrão, retirado do Evangelho escrito por São Marcos, capítulo 16, versículo 15. Proclamai o Evangelho a toda criatura. Repitamos: proclamai o Evangelho a toda criatura. Cantai louvores ao Senhor todas as gentes. Povos todos, festejai-o. Proclamai o Evangelho a toda criatura. Pois comprovado é seu amor para conosco, para sempre ele é fiel. Proclamai o Evangelho a toda criatura. Repitamos: proclamai o Evangelho a toda criatura. Segunda leitura, leitura da carta aos Hebreus, capítulo 12, versículos do 5º ao 7º e do 11 ao 13. Irmãos, já esquecestes as palavras de encorajamento que vos foram dirigidas como a filhos? Meu filho, não desprezes a educação do Senhor. Não te desanimes quando ele te repreende, pois o Senhor corrige a quem ele ama e castiga a quem aceita como filho. É para a vossa educação que sofreis,
e é como filhos que Deus vos trata. Pois qual é o filho a quem o pai não corrige? No momento mesmo, nenhuma correção parece alegrar, mas causa dor. Depois, porém, produz um fruto de paz e de justiça para aqueles que nela foram exercitados. Portanto, firmais as mãos cansadas e os joelhos enfraquecidos. Acertai os passos dos vossos pés, para que não se extravie o que é manco, mas antes seja curado. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora ao Evangelho. Primeiro vamos aclamá-lo e depois proclamá-lo. O Evangelho de hoje é escrito por São Lucas, que foi médico e secretário do apóstolo São Paulo, capítulo 13, versículos do 22 ao 30. Aleluia, 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 aleluia. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus atravessava a cidade e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus respondeu: Fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós, do lado de fora, começareis a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele responderá: Não sei de onde sois. Então começareis a dizer: Nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinaste em nossas praças. Ele, porém, responderá: Não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, junto com todos os profetas no reino de Deus, e vós, porém, sendo lançados fora. Virão homens do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. E assim há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olha, um evangelho muito forte, que nos faz refletir, pensar, e também Isaías nos traz um grande ensinamento, um grande alerta. É a primeira leitura do profeta Isaías. Eu conheço suas obras e seus pensamentos. Começa o livro do profeta Isaías no capítulo 66, versículo 18. Escolherei dentre eles alguns. Deus escolherá. Aqui no livro da Bíblia, edição de 1990 pastoral, diz o seguinte: os exilados voltaram para a sua terra
e as promessas ainda não se cumpriram, referindo-se aos judeus que voltaram para a sua terra e que foram exilados. A comunidade se encontra em decadência, porém os mais fiéis permanecem confiantes. O profeta confirma a esperança deles com a visão de um povo novo que nasce de Jerusalém. A salvação e a paz vão chegar, pois Yahvé, que é Deus, julga o mundo. De todos os cantos da terra, os povos vêm para reunir-se com Israel na adoração ao Deus vivo. Temos também a segunda leitura da carta aos Hebreus, que é uma carta também que nos indica a salvação de Jesus. Jesus é o sumo sacerdote. Vejamos se temos aqui na Bíblia Pastoral alguma explicação clara para nós leigos. Capítulo 12, versículos do 5º ao 7º e do 11 ao 13. Deixa eu ver aqui. Os cristãos vão sofrer por causa do testemunho que deverão dar. Muitas vezes terão até que enfrentar o martírio. Num primeiro momento, podemos achar que se trata de castigo, mas à luz do destino de Jesus, podemos descobrir que o sofrimento e a perseguição por causa do testemunho é a maneira pela qual o Pai nos educa para percorrermos o mesmo caminho do seu Filho. O texto dos Hebreus fala de correção, de educação para todos nós. Então é isso que nós encontramos no livro de 1990, Pastoral da Bíblia. Agora aqui temos uma palavra sobre o Evangelho, uma reflexão, meditação, do anuário Folhinha Sagrada Coração de Jesus. É escrita essa mensagem pela irmã Roberta Peluso, OSB. Jesus apresenta o reino de Deus como um banquete, para o qual somos todos convidados. Participar de um banquete é ter uma experiência de convivência, de encontro e comunhão. O critério para passar pela porta, a porta estreita deste banquete, está em realizar a justiça. Por isso, os que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática são os que entrarão no reino de Deus. Como só Deus julga com justiça, haverá muitos que serão os primeiros e primeiros que serão os últimos. É na doação de nossas vidas e enfrentando as suas dificuldades que passamos pela porta estreita. O caminho da humanidade nos exige, na vida cristã, a humildade, o despojamento, a simplicidade. Porque esse caminho da simplicidade, do rebaixamento, dá a garantia de que estamos oferecendo a Deus o louvor que lhe agrada. O reino de Deus se conquista com perseverança, mas também com humildade, não arrogância, prepotência, soberba. É um amor exigente. Pense nisso, porque a salvação só virá se você atentar para essa questão da porta estreita, da humildade, e não da arrogância, da simplicidade, da fé em Deus, da pureza de coração. Aqui no livro Palavra e Vida temos uma sugestão de leitura orante para o Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículos do 22 ao 30. A Léxio Divina, chamada Léxio Divina. Nem todo mundo entende a Léxio Divina.
não é fácil mesmo. Então, olha só, sugere, por exemplo, uma leitura, um texto do Evangelho como leitura, para fixar como leitura. Por exemplo, procurai entrar pela porta estreita, porque digo-vos que muitos procurarão entrar e não conseguirão. Então, a Lectio Divina propõe isso. Você tira esse texto, vamos então nos basear nele para essa oração, para essa leitura orante. Aí temos uma meditação. O único jeito de entrar por uma porta estreita é ser pequeno, ou seja, deixar de ser presunçoso, arrogante, dominador, orgulhoso, presunçoso, prepotente. Jesus disse que para entrar no reino dos céus, teríamos que nos tornar como crianças, a fim de servir os irmãos com toda a humildade e simplicidade. A oração sugerida: Senhor, com vosso auxílio, quero vencer o meu orgulho. Tenho diante de mim vosso exemplo, pois, sendo Deus, vos dignastes encarnar em nosso meio para nos servir. E agora a ação, o gesto concreto. Procurarei ajudar, ser útil, prestar serviço à comunidade, sem questionar sua natureza. E você, já procurou a igreja para fazer leitura, para ser um ministro extraordinário da Eucaristia? Já procurou a igreja para participar da equipe de acolhida, para receber os irmãos que vêm à missa, que vêm rezar no templo católico? Já procurou a igreja para ser um missionário? Já procurou a igreja para ser um coroinha, um acólito, um cerimoniário? Faça isso. Sirva a nossa igreja, porque Deus apoia e levará em conta aqueles que servem à comunidade, porque servindo a comunidade você está servindo a Deus. Vamos aos santos do dia, porque eles serviram a Deus. Os santos serviram tanto a Deus que hoje são canonizados. São Bartolomeu Apóstolo é santo do dia 24 de agosto, chamado também Natanael. Mereceu este elogio do divino mestre quando lhe foi apresentado por Filipe. Eis um verdadeiro israelita, no qual não há falsidade. Está lá no texto de João, capítulo 1, versículo 47, o evangelho escrito por São João. Um dos primeiros discípulos de Jesus foi Bartolomeu. Exerceu seu ministério na Ásia Menor e na Mesopotâmia. Aqui no livro Igreja em Oração tem um pequeno texto sobre ele. Bartolomeu de Caná da Galiléia, mencionado pelos evangelhos no grupo dos 12, é identificado como Natanael, amigo do apóstolo Filipe, de quem o Senhor disse: Este é um verdadeiro israelita no qual não há falsidade. Às palavras do mestre, respondeu com a profissão de fé messiânica: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. João, capítulo 1, versículos de 43 a 51 e capítulo 21, versículo 2. 3 dias depois do chamado de Natanael, celebraram-se as bodas de Caná. Temos mais informação sobre o santo. Tem mais informação, mais mensagem, mais biografia. De acordo com o site rs21.com.br, é o site da televisão Rede Século XXI, televisão católica. Bartolomeu, também chamado Natanael, foi um dos 12 primeiros apóstolos de Jesus. É assim descrito nos evangelhos de João, Mateus, Marcos e Lucas, e também nos Atos dos Apóstolos.
Bartolomeu nasceu em Caná da Galiléia, numa pequena aldeia, a 14 quilômetros de Nazaré. Era filho do agricultor Toumai. No Evangelho, ele também é chamado de Natanael. Em hebraico, a palavra bar quer dizer filho e Toumai significa agricultor. Por isso, os historiadores são unânimes em afirmar que Bartolomeu ou Natanael trata-se de uma só pessoa. Seu melhor amigo era Filipe e ambos eram viajantes. Foi o apóstolo Filipe que o apresentou ao Messias, a Jesus. Até esse seu primeiro encontro com Jesus, Bartolomeu era cético, tinha dúvida. Ele ainda não era um crente em Jesus. Não tinha a fé em Jesus. E às vezes era irônico com relação às coisas de Deus. Porém, depois da conversão, depois que ele foi convertido, tornou-se um dos apóstolos mais ativos e presentes na vida pública de Jesus. Mas a melhor descrição que temos de Bartolomeu, olha só, a melhor descrição de Bartolomeu foi feita pelo próprio Jesus. Jesus diz: aqui está um verdadeiro israelita no qual não há fingimento, não há hipocrisia. Ele teve o privilégio de estar ao lado de Jesus durante quase toda a missão do Mestre na Terra. Compartilhou seu cotidiano, presenciou os milagres feitos por Jesus, ouviu seus ensinamentos, viu Cristo ressuscitado nas margens do lago de Tiberíades e finalmente assistiu sua ascensão ao céu. Depois de Pentecostes, Bartolomeu foi pregar a boa nova, o Evangelho, pelo mundo. Encerradas essas narrativas dos evangelhos históricos, entram as narrativas dos apócrifos, isto é, das antigas tradições. A mais conhecida é da Armênia, que conta que Bartolomeu foi evangelizar as regiões da Índia, Armênia Menor e Mesopotâmia. Superou dificuldades incríveis de idioma e cultura e converteu muitas pessoas em várias cidades. Essas pessoas aderiram à fé em Cristo Jesus. Pregou o Evangelho de São Mateus. Então Bartolomeu se baseou nos escritos de São Mateus. Foi na Armênia, depois de converter o rei Polímio, a esposa e mais 12 cidades, que ele teria sofrido martírio, motivado pela inveja dos sacerdotes pagãos, os quais influenciaram Astiages, irmão do rei, e conseguiram uma ordem para matar o apóstolo. Bartolomeu foi esfolado vivo. E como não morreu, foi decapitado. Era o dia 24 de agosto de 51, ano 51 depois de Cristo. Olha, um martírio terrível. Foi esfolado e decapitado. A igreja comemora São Bartolomeu Apóstolo no dia de sua morte. Ele se tornou um modelo para quem se deixa conduzir pelo outro ao Senhor Jesus Cristo. Que coisa, gente. Esfolado vivo e depois decapitado. Todos os apóstolos praticamente foram mártires. Santo do dia 24 de agosto, São Jorge Limnota, mártir, faleceu mais ou menos no ano 730. Foi um monge morto na Bitínia, atual Turquia, por ter reprovado a impiedade do imperador Leão III, que mandara destruir imagens e queimar relíquias dos santos. Santa do dia 24 de agosto, Santa Joana Antida Touret, virgem, faleceu em 1826. Foi uma religiosa vicentina que fundou em Besançon, na França, a Sociedade das Irmãs da Caridade. Santa do dia 24 de agosto é Santa Emília de Vialar. Foi virgem e morreu em 1856. Emília de Vialar fundou em Gaillac, na França, a Congregação das Irmãs de São José da Aparição. Esta associação
dava assistência aos pobres e doentes. Santa do dia 24 de agosto, Santa Maria Micaela do Santíssimo Sacramento. Foi virgem e faleceu em 1865. Fundou a Congregação das Adoradoras Escravas do Santíssimo Sacramento e da Caridade. Bem-aventurada do dia 24 de agosto é a Beata Maria da Encarnação Rosal. Foi virgem e morreu em 1886. Foi uma religiosa das Irmãs Belemitas, na Guatemala. Ela escreveu as constituições e procurou reformar a congregação. São essas as histórias de alguns santos deste dia. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde às nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando pedimos algo: sim, não ou espere. Qualquer das 3 devemos acatar. Afinal de contas, Deus é o nosso Pai Celestial, nosso papaizinho do céu, Abba. Conforme o hebraico, é o nosso divino Pai eterno, Pai do céu, papaizinho do céu. Ele só quer o nosso bem. Então, se você receber um não de Deus, saiba que é o melhor para você. É a correção, conforme está na carta aos Hebreus. Um não pode ser uma correção. Eu já recebi muitos nãos de Deus. Na hora eu não compreendi. Nossa mente é muito fraca. Nós somos indignos servos mesmo. Só fui compreender depois que aqueles nãos de Deus que eu recebi foram as melhores coisas para mim. Caso contrário, eu poderia nem mais estar aqui. E talvez não estivesse salvo para a vida eterna. Agora do aramaico eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos. Ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, um dia ele voltará. Será o juízo final. Esteja preparado, seja batizado, acredite em Jesus como Deus e arrependa-se dos seus pecados, para não morrer em pecado grave. E aí estaremos juntos, com corpos transfigurados, na parousia, no retorno de Jesus no juízo final. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Meu Jesus, eu quero viver por todos os séculos dos séculos convosco. Acesse Paulo Roberto Maciel, @Paulo Roberto Maciel 6 / @Paulo Roberto Maciel 7919, repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da rádio.